Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HGLG. O fundo que trouxe aqui é a apresentação anual do Fundo Imobiliário de Logística da CSHG. Pois bem, o fundo então aqui ele trouxe muitas informações para a gente. Vocês podem ver aqui que tem 43 páginas o relatório. Vou tentar resumir aqui o máximo possível. Quero destacar principalmente dois pontos nesse vídeo. Rentabilidade do fundo nos últimos 10, 12 anos, para a gente estudar um fundo que tem mais tempo aí no mercado. Muitos fundos que são muito famosos, atualmente eles são muito recentes, tem 2, 3, 4 anos. Então, como que um fundo bem gerido por um período grande de tempo pode trazer um retorno muito grande para o seu investidor? Quero conversar sobre isso. Além disso, o fundo trouxe aqui detalhamento dos seus ativos. Então, eu separei os ativos mais interessantes para o momento, que são os ativos mais desafiadores, que tem vacância, que tem uma obra, que tem desenvolvimento, enfim. E vou comentar com vocês sobre os maiores riscos. Então, a gestão aqui foi muito transparente, ela trouxe para a gente esses dados. Então, começando o vídeo aqui, a gente tem aqui alguns dados principais do fundo. Então, é um fundo muito grande, de 3,8 bilhões. O valor da cota mercado aqui no fechamento do relatório estava 161,65. Salvo engano, agora já está até ali perto dos 164. É um fundo muito grande, com 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável. Então, aqui um gigante da bolsa. Lembrando que ele vai ter uma emissão em breve, quer ali incorporar ativos do GTLG, então é um fundo que pode crescer mais alguns bilhões, e isso tem uma importância muito grande para o fundo, caso ele queira fazer mais desenvolvimento, porque uma conta simples, se o fundo tem 5 bi de patrimônio e ele quer desenvolver 500 milhões, é 10% do patrimônio. Só que se esse fundo tem 10 bi e quer desenvolver os mesmos 500 milhões, a gente já está falando de 5% só do portfólio, então praticamente o cotista nem sente. Lembrando que o desenvolvimento, principalmente aqui em logística, traz um cap rate muito atrativo. O valor da cota patrimonial em 153,25, o fundo que historicamente sempre negociou com ágil, né, pessoal? Quantidade de cotistas, o fundo tem 340 mil cotistas, o retorno desde o início é de mais de 444%, um retorno muito alto, que dá aqui 16,30% ao ano. Então, um retorno aqui bem robusto, a gente já consegue ver um pouquinho sobre o que eu falei com vocês, que é de retorno de um fundo no longo prazo. Aqui ele coloca uma linha do tempo, tá, das principais aquisições e principais movimentações do fundo em 2022. Para quem quiser pausar, tem um resumo aqui bem legal. Aqui eu achei interessante esse gráfico também, que a gente consegue ver duas informações de uma forma muito fácil. Então, aqui no azul mais claro, a gente vê a cota patrimonial. E no azul mais escuro, a cota mercado. Então, a gente consegue ver como que esse fundo sempre negociou com ágil, historicamente. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando aqui nesse ponto, né, o fundo chegou a R$ 158,00, está um pouquinho abaixo dessa linha tracejada, e o valor patrimonial dele em 153. Provavelmente esse ágio aqui de R$ 5,00 por cota é o menor ágio aqui dos últimos 5, 6 anos. Então, o fundo que sempre negocia com ágio, aqui estava provavelmente no ponto de menor espaçamento entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Lembrando que não é recomendação de compra, mas é um ponto interessante aqui do gráfico. Outro ponto que a gente consegue ver nesse gráfico, a evolução do valor patrimonial ao longo do tempo. Então, como que uma gestão ativa conseguiu trazer valor, sempre aqui acrescentando, né, no PL do fundo. Por fim, a gente consegue ver aqui a TIR das emissões. Então, sempre TIRs muito interessantes, né? Sempre aumentando aqui o cap rate médio da carteira, trazendo valor para o cotista. A gente consegue ver aqui a distribuição no ano de 2022, se manteve ali nos meses sempre em 1,10 e no final do semestre teve ali aquele dividendo extraordinário, esse de 3,30 do ano passado, foi bastante comentado, e no final do ano 2,20. Então, se você faz o recorte aqui só de 22, né, faltou aqui fevereiro e janeiro, considerando aqui essas duas distribuições extraordinárias, o fundo distribuiu ali mais de 10%, lembrando que é um fundo de papel, provavelmente um dos melhores fundos da bolsa, então um yield bem relevante. Gráfico de rentabilidade, a gente consegue observar aqui em dourado o rendimento do HGLG, e aqui no azul
médio, né? Nem o azul mais claro, nem o mais escuro, o rendimento do CDI bruto. Então, aqui o HGLG entregando quase mais, né, de 400%, enquanto o CDI um pouco mais de 100%. Então, a gente consegue ver que investimento em renda fixa, atrelado a CDI ou a títulos do governo tem ali seu valor na carteira, é muito legal, mas quando você consegue investir em um fundo imobiliário que ele te paga bons dividendos, você reinveste e a gestão ativa é muito boa, o potencial aqui realmente é enorme, né? Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, muita gente ainda não é inscrita, e eu já estou aqui planejando novidades para o canal, quem sabe ali 2.500 inscritos, 3.000, eu ainda estou planejando, daqui a pouco eu começo a divulgar para vocês, beleza? Bom, aqui a gente consegue ver uma evolução dos cotistas no último ano. Eu acredito que esse fundo não cresça numa velocidade tão grande pelo valor da cota. Uma cota dele está na casa dos R$ 160. Então, para um investidor iniciante, um investidor pequeno, ele vai preferir atuar ali na base 10, em fundos até de logística base 10, como por exemplo o Galg, e eu acho que isso afasta um pouco. Quem sabe no futuro aqui o fundo não faça um split de cotas, não vejo a CSHG fazendo isso hoje, mas o mercado é dinâmico. Quem sabe, se isso acontecesse, com certeza esse fundo teria um crescimento ainda maior de cotistas. Bom, pessoal, eu quero comentar agora sobre os imóveis que eu falei com vocês. Lembrando que é um fundo muito grande, ele tem muitos imóveis, entretanto, hoje ele tem 4 imóveis que estão ali representando o maior risco do fundo, tá? Eu quero comentar aqui rapidamente também o estoque e a vacância média de preços por região. Achei muito interessante, não vi isso ainda em outro relatório. A gente consegue ver aqui então as regiões do país e o preço médio. E aqui a gente consegue ter duas interpretações, ao meu ver, tá? Tem regiões como o Nordeste e o Sul que tem aqui um potencial de puxar um pouquinho mais para cima esse preço, tá? Hoje os fundos imobiliários de logística bem localizados estão conseguindo negociar ali na faixa de R$ 21, R$ 21,50 na média, tá? Então tem aqui o potencial de subir um pouquinho mais essa média de preço. Por outro lado, aqui no Norte, Centro-Oeste e Sudeste, o fundo vem conseguindo preços até melhores que a média de mercado. Tudo bem que a gente tem visto aí a logística se valorizar, né, o preço do aluguel, chegando aí em alguns locais 24 até R$ 28 eu já vi, em ativos bem específicos, mas considerando que é a média, então ele vai considerar tudo, o preço que está lá embaixo, o contrato antigo, o contrato mais novo, mas que ainda representa pouco frente à média do mercado, aqui, e pela característica, né, dos imóveis, que não são imóveis muito desafiadores, principalmente aqui no Sudeste, achei a média de preço bem interessante. Tem um pouquinho de vacância em cada local, vacância do Sudeste um pouco maior, principalmente pelo ativo de Itupeva, que é um dos ativos de risco, não é de risco, que representa maior desafio para o fundo hoje, que é o que eu vou mostrar agora. Eu quis destacar esse gráfico aqui para vocês. Aqui a gente está falando de fluxo de veículos pesados, é até um outro assunto, mas eu quero comentar o seguinte, a gente consegue ver aqui uma recessão de 14 até 16, perdurou até aqui o começo de 17, quando finalmente aqui a gente vê uma retomada do gráfico, em que pese aqui a gente esteja falando de fluxo de veículos, o comportamento do valor das cotas foi mais ou menos esse. Então, uma queda constante, lenta e por muito tempo. Isso aqui afugentou muitos investidores nesse período. Mas imagina quem comprou aqui, 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 por todo esse período. O preço médio foi só baixando. E depois surfou toda essa alta. Então, por que eu quero trazer essa mensagem para vocês? Porque a gente está caminhando aí para anos desafiadores no país, por N motivos, e pode ser que a gente veja algo semelhante a esse gráfico, com o valor das cotas, da cotação. Então, quem for mais resiliente, separar os melhores fundos, investir sempre no melhor fundo, pensando no valor intrínseco, não no preço da cota, depois, daria 5, 10 anos, vai surfar um período de bonança, se tudo der certo. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Estudar constantemente. O nome do canal aqui, pessoal, acho que eu nunca comentei isso em vídeo. Investindo todo dia não é para comprar cotas todo dia, comprar ação todo dia. O dinheiro é finito, infelizmente. Mas é porque todo dia a gente pode investir um pouquinho do nosso tempo em estudo. Isso que vai moldar o investidor no longo prazo. Chegamos aqui na parte mais interessante do vídeo.
Parte comercial, principais desafios. São 4 grandes imóveis que o fundo tem hoje como desafios. Então, o HGLG Itupeva, G100 e G200. Aqui tem as principais características, oportunidades, né, dos imóveis. E aqui os desafios. Então, no HGLG Itupeva, desafios: concorrência com a região de Jundiaí, são cidades muito próximas. Preço de locação, é uma cidade bem localizada, mas um pouco mais distante. Velocidade de absorção. Esse aqui é um ponto realmente fulcral para mim. Por quê? Lá a gente tem o G100, o G200 e o fundo tem mais o G300 e 400, que ele já fez a terraplanagem e no futuro ele pode ali subir imóveis. Então, realmente ali a gente tem uma ABL muito grande, quase 150 mil metros quadrados. E por não ser uma região tão óbvia, pode ser que o fundo consiga alocar esses imóveis, mas num tempo maior. Não acho que vai alocar instantaneamente, talvez demore um pouco mais. Com isso, o cotista sofre um pouco. Então, esse realmente é o grande desafio desse ativo para mim. HGLG Betim, novamente aqui a gente tem as oportunidades e desafios. Localização, Praça de BH tem seus desafios, Betim muito próximo de BH. Preço de locação, profundidade de mercado, do mercado mineiro, que basicamente a gente não tem tantas empresas, tem muitas ali em Contagem, Betim, Belo Horizonte, mas se a gente tiver uma oferta muito grande ali de imóveis, vai faltar empresa para todos esses imóveis, então é algo a se monitorar. HGLG São José dos Campos, então aqui os desafios: ocupação logística, mercado raso, especificações técnicas. A gente vai ver aqui abaixo que esse imóvel ele precisa ali de alguns reparos, principalmente no telhado, que o fundo já está providenciando. Então, são essas especificações aqui. HGLG Washington Luiz, custos operacionais, segurança, especificações técnicas. Salvo engano, também é algo ali no teto do fundo, né, no telhado. Bom, ele vem aqui pontuando todos os imóveis agora, um acompanhamento das obras, dos principais reparos a serem feitos. Está bem interessante. Para quem quiser ler o relatório, compensa bastante, mas são aqui quase 20 páginas detalhando todos os imóveis, então eu não vou comentar um por vocês. Eu separei em específico o HGLG Itupeva, G300 e G400. Por quê? A gente sabe que o fundo fez então aqui o desenvolvimento do G100 e do G200, correto? O G200 está aqui no relatório, estou mostrando para vocês, ele está quase pronto. O G300 e o G400, o que o fundo fez? O fundo fez aqui a terraplanagem, a gente consegue ver nas fotos, e ele vai deixar assim por enquanto. Os projetos encontram-se aprovados e as obras de construção das edificações iniciarão no momento oportuno do ponto de vista comercial. Ou seja, logística aqueceu, aquele mercado precisa de mais galpão, já tem o inquilino querendo expansão ou o inquilino procurando imóvel naquele local, o fundo já tem o projeto aprovado, sobe aqui o imóvel rapidamente, 8 meses, 10 meses, 1 ano de obra no máximo, ele já consegue subir aqui um galpão e locar. Então é muito interessante o fundo ter isso dentro da sua carteira, ter esse ativo escondido, que é o que eu venho chamando aqui nos vídeos de pérolas escondidas nos fundos. O investidor tem que conseguir identificar isso aqui, porque lá na frente, quando isso aqui virar um galpão, locar em um momento aquecido de logística a R$ 24,00, a cotação já vai estar muito mais alta. Então, quem está estudando fundo precisa localizar essas pérolas, ver se o preço faz sentido e comprar antes disso acontecer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!